Jovens e velhos santistas, na noite desta terça-feira tem live aqui do Canal 10. Vou bater um papo, como sempre faço semanalmente, com o Henrique Farinha. Mas, como alguns assuntos pipocaram ao longo desta terça-feira, resolvi dar uma antecipada em alguns destes assuntos, trazendo este conteúdo aqui para vocês. E para fazer uma reflexão sobre a montagem do elenco do Santos e as dificuldades naturais que existem para você ter peças de reposição, contratar jogadores de alto nível, né? Na Série B é mais difícil, com as dificuldades financeiras que o Santos tem também, questão de criatividade, de montagem de elenco, tudo isso. Então, eu vou pegar aqui as notícias divulgadas pelo Santos. Infelizmente, o Aderlan sofreu uma lesão que ele está fora da temporada. E o negócio do Léo Batistão mostra o atual modus operandi que o Santos imprime nas suas negociações. O GE está dizendo que não deve haver mais a negociação, a possibilidade de retorno do Léo Batistão. Então, esses são alguns dos assuntos que eu vou tratar a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira lá em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery, que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, vou começar pela parte médica, né? Informação que o Santos mandou logo cedo, postado no grupo logo cedo não, 11h15 da manhã, né? Após exames de imagem realizados nesta terça-feira, o lateral direito Aderlan teve constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o maldito LCA, né? O atleta passará por cirurgia nos próximos dias. Ou seja, está fora da temporada, volta na metade do ano que vem, muito provavelmente, né? Nem no Campeonato Paulista deve voltar. E eu já vou fazer uma reflexão sobre essa questão da lateral direita. Já o atacante Julio Furch teve uma contusão muscular na região do trapézio. Iniciou o tratamento no CEPRAF. Região, aqui, ó. Trapézio é isso aqui, né? Ele, naquela dividida, aquela chegada que o cara do Ituano deu nele, na hora que ele virou, deve ter... Olha, vocês lembram que o Soteldo teve uma no peito, né? Assim, um negócio surreal, né? Não tem como culpar a preparação física por uma lesão no trapézio. É surreal, isso acontece no Santos, né? E o Furt pode ser que não jogue contra o Vila Nova. Aí o Bigode naturalmente deve ser o escolhido e vamos ver quem que o Carille vai escolher para ser o centroavante reserva, né? Será que o Enzo vai ter uma chance de ficar no banco de reservas? Até porque o Morelos está sendo negociado mesmo, né? Isso faz parte de todo esse pensamento que eu tenho aqui a respeito da formação do nosso elenco, já vou falar sobre isso. Então, o Furt, por uma lesão boba, né? Uma daquelas coisas que ninguém prevê, pode ser que fique fora também. Aí a nota aqui, né, diz que o Juliano, por exemplo, apresentou evolução satisfatória, iniciou a transição no gramado, acompanhado da fisioterapia, mas ainda sem contato com bola, ou seja, esqueçam para esta quinta, talvez para segunda-feira contra o Curitiba. E, como destacado aqui recentemente, né, ele que é tratado com um carinho especial pelo técnico Fábio Carille, o meia Bernardo está recuperando-se de lesão muscular na região posterior da coxa direita, segue fazendo o trabalho de recondicionamento físico acompanhado pela fisioterapia no CT Rei Pelé. Bom, isso aqui são as notícias médicas. Aí por que eu ia falar da lateral direita do Aderlan? O Aderlan era o titular no começo da temporada. O Rainer surpreendeu muita gente pelas boas apresentações que ele teve no Campeonato Paulista. Só que em dado momento nenhum nem outro estavam à disposição e caiu no colo do Sherman estrear no Campeonato Paulista, inclusive jogar a final contra o Palmeiras. E o Sherman foi muito bem. Tanto é que foi para a seleção brasileira, teve o contrato renovado e caiu nas graças do torcedor. Estranhamente, o Santos contratou o Rodrigo Ferreira, mais um lateral, quarto lateral direito. A despeito de ter, abrindo um parênteses aqui, o Natan, que pode estar aí à disposição a qualquer momento, porque está voltando de empréstimo também. Mas esse não deve ficar, obviamente. A história diz
que o Santos tentou devolver o Rodrigo Ferreira, porque perceberam que, puta, já temos 3 laterais, vamos devolver esse aí. Aí o Mirassol não quis mais, tá aí o Rodrigo Ferreira. Hoje, qual que é o quadro? O Sherman foi para a seleção e fizeram um exercício danado para dizer que o Aderlan tinha que ser titular porque o Sherman não marcava tão bem assim. E eis que o Aderlan se machuca, o Rodrigo Ferreira estava suspenso, o Rainer está afastado, né? Apesar do cara ter dito que ainda conta com o atleta, ele precisa ser recondicionado, talvez. E para a sequência da Série B, o Santos vai ter o Sherman, o Rodrigo Ferreira e o Rainer. Assim, só que tecnicamente, os 2 melhores laterais do Santos direitos eram o Aderlan e o Sherman. O Santos perde tecnicamente. Eu acho que para quinta-feira vai gerar talvez uma dúvida muito grande, porque como o Rodrigo Ferreira volta e o jogo é fora de casa, eu não sei não se o Carille não vai apostar no Rodrigo Ferreira e não no Sherman. Eu iria com o Sherman, até porque ele precisa evoluir jogando, né? Porque evoluindo em treino, né? Marcando os jogadores do próprio time que ele conhece bem, né? Ele tem que ser colocado em desafios, né? O atleta precisa de desafios. O menino só vai aprender jogando, e aprender a marcar é mais fácil do que aprender a jogar. Então, isso é uma questão que mostra a formação do elenco do Santos na lateral direita. Lateral esquerda, aí tinha o Felipe Jonathan, tinha o Lucas Pires e tal, que estava emprestado, mas inclusive é outra nota importante que o Santos divulgou hoje, confirmou a negociação com o Burnley da Inglaterra, né? É um negócio que gira em torno aí de 2,5 milhões de euros para o Santos. Ele teve no futebol espanhol no Cádiz, se destacou por lá, chamou a atenção do Burnley, vai para lá, portanto. O vínculo dele com o Santos era até maio de 2026, então esse aí está fora. O Santos, voltando para a questão da lateral esquerda, se livrou do Felipe Jonathan, trouxe o Escobar, que pelo menos corre pra caramba, e tem o Souza pedindo passagem. E tem o Dodô encostado. Nas fotos do que o Santos divulga dos treinos, o Dodô tá lá em todas, né? Assim como o Morelos, que deve ir embora também e tal. E aí a gente percebe que algumas... Lógico que não dá para acertar todas as contratações. A gente percebe que houve lá alguns erros e tal, e o Santos está exatamente neste momento numa janela de transferências que é a mais atrativa para o mercado mundial. É aquela que mais atrai jogadores. Por exemplo, o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, parece que ele vai lá para a Arábia Saudita por uma fortuna. O futebol brasileiro hoje concorre com outros mercados, não só o mercado europeu, mas ele já concorria com o japonês, menos hoje. Com a China também teve um momento que foi mais forte, agora um pouco menos. Agora o mercado árabe, né? Que tem muito dinheiro. Então o jogador ele pesa, se ele não vai para a Europa para jogar uma Liga dos Campeões, ele vai fazer um pé de meia, mas aquele pé de meia gordo, né? Lá na Arábia. E aí como é que você traz jogador para cá? Porque a Série A tá contratando. O Palmeiras trouxe o Felipe Anderson. Como é que o Santos na Série B, com a dificuldade de arrecadação que tem, e isso não mudou só porque trocou a gestão, tá? O Santos ele se esforça para pagar as dívidas que foram negociadas no passado, para dar conta de não atrasar salário, de pagar fornecedores, de resolver os problemas de transfer ban, por exemplo. Então, assim, o Santos não tem dinheiro. E não adianta as pessoas ficarem decepcionadas com o Paulo Brax nessa gestão, porque o Paulo Brax ele não tem um mimeógrafo que gira, que roda notas de euro. Nem ele, nem o Marcelo Teixeira tem, né? O Marcelo Teixeira até tem dinheiro, mas é aquela velha discussão se o dirigente deve botar dinheiro do bolso ou não. Então, assim, o mercado para o Santos ele é mais magro. E por mais criatividade que tenha, hoje tem clubes com planejamento de observação, com scout muito mais estruturado do que o nosso, que começou agora a ser reestruturado, bem da verdade, faz uns 20 dias. Né? Antes não tinha essa estrutura. Se negligenciou isso no passado. Na gestão do Rueda só tinha o Caio Nascimento. Nesse início da gestão do Marcelo Teixeira, nem sei quem é que tinha. Agora é que parece que está se formando uma equipe que é para um trabalho de médio e longo prazo. Essa janela, com a capacidade de investimento que o Santos tem na Série B, ela é mais difícil. Até por isso, quando surgem as notícias de fulano foi contratado, mas o presidente vetou, né? O andamento dos negócios no clube hoje parece ser assim, a sensação que dá lendo e ouvindo as notícias.
O Santos acerta com o jogador, foi o que aconteceu com o Ganso, foi o que aconteceu com o Léo Batistão, aliás, foi o que aconteceu com o Carille, porque a questão de multa de técnico é mais fácil de lidar do que multa de jogador que é multimilionária, né? Então, o Santos adotou o seguinte método: se livra do teu time, acerta com a gente, se livra do teu time lá. Não deu certo com o Léo Batistão pela notícia do GE, né, que seria, repito, para a Série B do Campeonato Brasileiro, uma baita contratação. Pode ser que mude daqui a alguns dias, não sei. O Almeria pode mudar de ideia. O técnico lá diz que não abre mão do Léo Batistão. Ele acertou com o Santos, mas ele não abre mão, né? Enfim, o Santos teria que pagar a liberação do jogador, né? O Gé diz aqui, ó, o Santos desistiu da contratação do Léo Batistão, além de questões financeiras que esfriaram a possibilidade do acerto. A Almeria da Espanha decidiu não liberar o jogador. O custo total da operação seria de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões e 800 mil reais por um empréstimo de um ano. Os valores foram avaliados como caros nos bastidores do clube alvinegro. Então, o cara está na Europa, na Espanha. 1,5 milhão de euros no mundo do futebol hoje não é nada. 8 milhões de reais, 9 milhões de reais, não é nada para uma transação, né? É que tá certo que é para um empréstimo e tal, e para um jogador de 31 anos. Então fica difícil realmente para o Santos reforçar. Com o Ganso a mesma coisa. O Fluminense, mas ele tinha um acordo lá para sair e tal. Não sei de que forma o Santos está trabalhando isso. O Fluminense está precisando de talento para escapar da situação em que está. É capaz de eles trocarem de lugar com o Santos no ano que vem. Eles não querem isso. Então eles não vão liberar o Ganso de qualquer forma hoje. Devem estar explicando para o jogador, inclusive, a importância dele ficar lá. E até por isso, meus caros, quando o nome do Billy Arce surgiu, né, qual foi a notícia que veio a reboque de que o jogador estava livre no mercado? Ele foi oferecido ao Santos, o Santos avaliou e achou que seria uma boa trazê-lo. Então, assim, é nessa pegada a formação do elenco do Santos. Enquanto o Carille, por exemplo, tirou, afastou, mas não deixou de fora, pensa no futuro, em reaproveitar o Rainer e reaproveitar o Patrick. Talvez mais em forma, né, com uma condição melhor, eles possam ser úteis, até como o Serginho foi na partida contra o Ituano. Não fez uma má partida o meio-campista Serginho. Então, assim, vamos tomar cuidado que o Santos precisava fazer uma janela forte, mas dentro das condições que ele tem hoje, infelizmente, não se faz milagre. Né? Numa era de profissionalismo, de injeção de recursos, na Série B para o Santos é mais difícil. Então, se forem feitas poucas contratações, que elas sejam realmente certeiras e que esses jogadores possam agregar. E aí fica novamente aqui a mensagem para o Carille de que o cenário é esse e não dá para trazer os jogadores que talvez você queira trazer, se esses jogadores vão comprometer o planejamento do clube para o ano que vem. Não dava para trazer o tal do Léo Natel para ficar 1 ano e meio aqui no Santos. Como o Marcelo Groi também não dava para ficar 1 ano e meio aqui. Né? Você traz o cara até o fim do ano, avalia, porque o cenário de Série A é completamente diferente. E você fica com o cara sob contrato aqui e vai ficar refém da situação como o Santos ficou do Morelos, aparentemente até agora parece que vai se resolver esta situação. Então, assim, não é querer jogar um balde de água fria na cabeça de vocês, não. Eu acho que as contratações, quando elas vierem, eu espero que alguma me surpreenda positivamente ou comemore efusivamente a vinda de um jogador que eu não esperava. Ou, por exemplo, do Ganso, do Batistão, se mudar alguma coisa e tal. Mas se não vier, vai ser, infelizmente, o que cabe no bolso do Santos hoje. E não é uma questão individualizada. O Marcelo Teixeira, como era o Rueda antes, como era... É que o Rueda gastou muito e gastou mal, né? Ele piorou ainda mais a dívida do Santos. Mas não dá para fazer loucura. Não dá para fazer loucura. O Santos ele precisa de algumas situações pontuais, precisa. Mas o cara ele precisa trabalhar os meninos de outra forma, né? Ele precisa... Ele está falando muito do Bernardo, mas ele tem que dar mais chance para o Miguelito com o tempo, jogando de uma outra forma. Não quando o time já está com preguiça no segundo tempo. O próprio Ian podia ter entrado um pouquinho, né? Não entrou. O Matheus Xavier era um jogo que dava para ele ter entrado, mas não entrou, né? Enfim. Vamos ver como é que vai ser já nesta quinta-feira contra o Vila Nova, as escolhas do treinador do Santos e a sequência. A janela é longa, ela vai embora até setembro, né? Mas vamos combinar, o Santos precisa dos jogadores para agora, já para integrar, para treinar, para se preparar. Não sei se uma eventual venda
do Joaquim, por exemplo, esse dinheiro viria só realmente para tapar os buracos que os transferbans querem cavucar na vida do Santos, cavucar o buraco do transferban, pumba, tá aí lá, e o Santos precisa do dinheiro para resolver essas coisas, ou se esse dinheiro seria reinvestido talvez na vinda de algum jogador. Ou algum outro investimento que a diretoria consiga trazer, vai que, né? Já que os árabes estão lá, né, contratando jogadores, numa dessas eles podem, quem sabe, né, já que o pai do Neymar teve aí, parece que o papo foi em torno de uma parceria de base, alguma questão avançada do Santos lá na Arábia Saudita e tal. Numa dessas convence o pessoal lá, né? Eles botam um dinheirinho no Santos aqui para ajudar, tá bom? Então vamos aguardar e claro que mais tarde vamos debater estes e outros temas e outros até, né? Lá na live com o Henrique Farinha aqui no Canal 10, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito e peço para você que chegou até agora neste vídeo aqui do Canal 10 e não é inscrito, peço para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é muito importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.